Vamos lá, então, sem muitas delongas, vamos deixar aqui, vamos começar um pouco da nossa homenagem a Antônio Wilson Honório. Então, eu pergunto a você, Valde, a você, Kleber Esteva, o que vocês Sim. estavam fazendo com 14 anos, 15 anos? 14, 15 anos, isso foi em 2000 e... Não, assim, o que vocês faziam nessa idade, 14, 15 anos? Eu sofria vendo o Santos jogar, era 88, 89, era só surra. Sonhava em ser jogador de futebol, brincava, também, jogava na rua. Eu gostava de jogar bola, viu? Eu gostava de jogar bola. Nosso querido Antônio Wilson Honório já estava nos profissionais do Santos Futebol Clube. Olha ele aí nessa foto na Vila Belmiro. O segundo da esquerda para a direita. Alguém sabe arriscar quem é o jogador? Na verdade, assim, Eli Coimbra, o repórter Eli Coimbra, não é? Eliomar Coimbra, jogou na base com o Coutinho, lá no comecinho do Coutinho. Então, o Coutinho é muito precoce, ele estreou no Santos nos profissionais do Santos, com 14 anos, 11 meses e 6 dias, no amistoso contra o Sírio Libanês de Goiás, que o Santos ganhou de 7-1, com ele marcando já o primeiro gol. Né? Só que como foi um amistoso, e era época de Copa do Mundo, a torcida nem conhecia ainda o Coutinho, então eles praticamente foram começar a saber mais ou menos como era o Coutinho, e detalhe, um peso enorme, ele tinha comparação nada mais com o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que tinha estourado um pouquinho mais velho, mas um pouquinho antes dele, né? Então, olha lá, a imprensa já no jogo que ele ia fazer no Urico Mursa, na inauguração dos refletores do estádio, já contava assim aquela pressão, vai estrear, o Coutinho já tem condições de jogo, então criaram já aquele, e aí já eram os cobrões em campo, né? O Santos já jogou com o Pelé, que o Pelé não tinha jogado contra o Sírio Libanês, entendeu? Olha a inauguração dos refletores do estádio, tudo. Só que nesse primeiro jogo, obviamente, ele não teve o mesmo desempenho. Então o pessoal já falou assim, mas será que o Coutinho sentiu o peso de jogar com um grande público, né? Jogar dentro da sua cidade? E o Clássico da Amizade, o Santos venceu. Só que não demorou muito tempo, isso aí foi em 1958, em 1959 o Coutinho já estava marcando gols decisivos contra o Vasco da Gama pelo torneio Rio-São Paulo de 59, já estava decidindo títulos para o Santos, já estava excursionando a Europa, e recentemente saiu essa notícia aí que o Hendrick tinha sido o jogador mais jovem da história do campeonato, a marcar pelo Campeonato Paulista, com 16 anos, 255 dias, superando o Yuri Alberto quando era do Santos. E às vezes eles esquecem de bater lá atrás e ver que o futebol não nasceu de 2000 para cá, ele existe muitos anos antes, né? E o Coutinho já fez isso aí com 16 anos e 42 dias, já tinha marcado pelo Paulistão. Então é sempre bom ter um cuidado, saber que o futebol ele é mais velho do que as pessoas pensam. Aí Tereza Herrera, 1959, sendo campeão contra o grande Botafogo, de Garrincha, de Nilton Santos, de Didi, Zagallo. Zagallo, né? Zagallo tava. O Santos ganhou o Tereza Herrera com 4-1. É isso mesmo, ele jogava já no Botafogo nessa época. E antes ele jogava no Flamengo, né? Jogava no Flamengo, mas já era do Botafogo. Então o Coutinho, ele era muito confundido com o Pelé. Um estilo de jogo muito parecido, a altura, a força, entendeu? Ele era muito semelhante ao Pelé, era irmão gêmeo, né? A gente vai ver muita coisa legal sobre ele. E o Pepe disse que, para não confundir com o Coutinho e o Pelé, aí uma vez o Coutinho colocou um esparadrapo no pulso para não ser confundido com o Pelé. Já aconteceu já em muitas situações dessas, assim, nas excursões do Santos, dos anos 60, pelo que o Pepe contou as histórias nas entrevistas.
E em 2, 3 fotos anteriores aí, que ele tá amarrando a chuteira, ele tá muito parecido com o Pelé, né? Muito parecido. Muito. Demais. Muito. Agora, essa muito. foto, senhor Evaldo Rodrigues, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa foto. Então, um abraço para a Rosângela que está assistindo. Saudade desse dia, Rosângela. Deixa eu contar algumas coisas que acontecem. Pode começar, meu Wesley. Pode começar, né? O Santos fez essa camisa... Eu vou falar uma coisa para você aqui. Antes de você começar o Muro das Lamentações, a Sofisa ela não teme ser cancelada em nada, porque a gente já é cancelado por natureza e esquecido. Então não tenha medo, não. Porque o que aconteceu e deixa... O Santos fez uma camisa em homenagem ao Coutinho em 2016, 2015, alguma coisa assim, Wesley? Foi quando ele faleceu, foi 2019. 2019, desculpa, 2019. Desculpa o lápis. E aí fez as camisas e esqueceu de mandar algumas camisas, coisas que só acontecem com o Santos Futebol Clube, para as filhas do Coutinho. E aí, nessas horas, quando as coisas não acontecem ali na Princesa Isabel Sem Número, como é o Chapolin Colorado da história santista? A Sofis. Nosso amigo Fábio, que está aí, nós estamos mascarados nesse dia, junto com o presidente na época, Orlando Rolo, fomos chamados e fomos correr atrás. Né? Não vou nem entrar nos pormenores do que o Santos, a maneira como o Santos tratou a questão do Coutinho. O Santos não, né? O dirigente na época, para a gente não atrapalhar uma live tão bonita de homenagem. Né? Mas a Rosângela está aí, sabe, o Wesley sabe. Mas, enfim, chegamos no grande dia, o Santos mandou fazer, mas fizeram com a camisa 10, meu amigo Kleber Estevam. Como faz uma homenagem ao Coutinho e coloca o 10 nas costas? Seria como fazer uma homenagem ao Fábio Costa e colocar o 8, uma homenagem a Zito e colocar o 7. Aí nós falamos, não, com a camisa 10, não, tem que ser com a camisa 9. E aí foi feito com a camisa 9 depois, passado para as meninas, e as meninas, né, como são 2 ladies, acabaram mandando uma camisa para mim. A camisa, digamos que eu estava um pouquinho gordinho para entrar nela, mas eu passei para o meu filho mais velho, que é santista, e eu queria agradecer aí por esse dia, 24 de dezembro de 2020, um dia muito especial, aniversário do Serginho lá na Padoca. Essa foi a história do dia que nós fomos, de alguma forma, homenagear, mesmo que um pouco de atraso, o grande Coutinho, camisa 9 pisciano. Só uma ressalva, eu falei 2019, 2018, que hoje completa 5 anos, foi um lápis também, porque a gente muda o ano e não se altera. Mas se for 2018, tempo... hoje completa 6, pô. Nós estamos em 2024, né? Pô. Você sabe uma coisa? Eu tô. Vira o ano, a gente fica meio perdido. Mas, enfim, sabe quanto tempo demorou para fazer essa homenagem, Evaldo? 21 meses, quase 2 anos para as meninas receberem essa camisa. Eles ficavam protelando, não, missa de 7º dia vai, um mês vai, um ano vai, e não ia de jeito nenhum. Graças à obstinação do nosso amigo Fábio Lopes, que ele conseguiu aí agilizar isso aí, porque o Fábio, ele abre portas, porque ele é uma pessoa muito especial no meio, todo mundo gosta muito dele, e ele conseguiu agilizar isso aí, e a homenagem foi feita, felizmente. Só uma coisa, Wesley, se eu não falar, minha língua vai coçar. Olha que foto linda delas duas. As meninas, elas tinham um cartão, todas os filhos, as filhas dos grandes jogadores da década de 60, ela tinha um cartão de sócio, tipo um cartão de sócio, que ela tinha direito a levar uma acompanhante para assistir os jogos. Quando o nosso amado Coutinho faleceu, no próximo jogo do Santos, que as meninas chegaram para assistir o jogo do Santos, o cartão já não passava mais, meu irmão, sem aviso prévio, sem falar nada para as meninas, simplesmente cortaram o cartão das meninas. Quando elas chegaram na bilheteria, não conseguiram entrar. Desculpa, mas eu tenho que falar, minha amiga Rosângela. Não brigue comigo, Rosângela, não brigue comigo, Amanda. Mas são coisas que, se quer cortar, aí é uma questão que eu nem vou entrar no mérito. Mas, por favor, pela história de Coutinho no Santos, mande um aviso prévio avisando as meninas para que elas não cheguem na bilheteria e passem uma vergonha dessas completamente desnecessária.
Evaldo, são tantas histórias que a gente tem a falar e acaba se guardando para não poder prejudicar o Santos, porque senão as pessoas vão começar que o Santos é um clube pequeno e a gente não gosta que a Santos tenha essa visão, mas tem umas atitudes tão ruins. E a gente está no meio de uma homenagem também, e essa também é especial. Eu tinha separado essa foto para o Ricardo Magalhães comentar Não sobre. falo mais nada. É, agora eu não falo, eu não vou chorar mais, Wesley. Não vou falar, agora pode continuar. Eu tinha comentado com o Ricardo Magalhães, isso aí foi eu comentei com a Rosângela que o Ricardo Magalhães queria muito um livro do pai dela, né, do Coutinho. E ela falou, não, eu tenho aqui. E eu falei, quanto que é? Ela falou, não, eu mando de presente. Se ele realmente ele tem interesse na história do meu pai, eu vou mandar para ele. Ela mandou de bom agrado. Ele guarda lá um livro, ele guarda o copo. Ele falou que vai guardar para a filha dele. Então, presentão aí da Rô. E uma pessoa super especial. Eu, particularmente, eu tenho muito a agradecer a Rosângela, porque, como eu disse, eu tive muito contato com o Coutinho nessa reta final do Última Vida. Foram vários encontros, e alguns deles foram graças a Rosângela Cleiri, que me ajudou. Inclusive, um que eu nunca vou esquecer, nunca vai sair da minha mente, que foi no dia em que eu entrevistei ele para o Museu Pelé. Foi inclusive esse jogo aí da foto, isso no Centro de Memória do Santos. O Guarchi me emprestou a sala. E o Coutinho, ele não queria dar muita entrevista, ele não muito avesso a entrevista, ele tem um jeito dele, era o jeitão dele, né? E a Rô falou, não, vai lá, o menino é gente boa e tudo. E ele relutou um pouquinho, falou que não gostava de dar entrevista. Tava meio ácido no começo, porque era a marca dele. Eu falei, eu vou ganhar ele. Acabou que, olha como ele terminou a entrevista, dando risada, chorou na entrevista, ficou um material, porque ia ter o Museu Pelé, mas sem a presença do Coutinho. Ele ia ser inaugurado em 2014, sem nenhuma palavra do Coutinho, para afinal de contas, ninguém queria ter essa missão, porque tinha medo e tal, porque, enfim, o Coutinho está aí, né, tá na memória, tá no coração da gente, eternamente ele não vai ser esquecido. Daqui a 100, 200, 300 anos, as pessoas vão... O Wesley, vou contar uma história. Eu tinha 13 anos, eu estava assistindo, passava, todo sábado à tarde tinha grandes momentos do esporte, né, que é apresentado pelo saudoso jornalista Luiz Alberto Volpi, que eu tenho até DVDs das Copas da narrativa dele, lançado em 2006. Bom, aí eu estava acompanhando, grandes momentos do esporte, aí ele falou a seguinte frase: ele foi um dos artilheiros mais geniais do futebol brasileiro. Dentro da área, muitos diziam, era o superior ao Pelé. Só não participou de uma Copa, pois ele não teve sorte. Mas ninguém esquece de Coutinho. Ele conhecia todos os atalhos da difícil estrada do gol. Então, fecha aspas. Essa era a frase que Luiz Alberto Volpi, assim, antes de passar a entrevista que o Elvídio Matos entrevistou na época o Coutinho, lá nas arquibancadas da Vila Belmiro, em 93. Isso aí me marcou bastante. E até no YouTube você encontra esse arquivo rico dessa bela entrevista do Coutinho. Aí sabe que o Coutinho falou uma coisa que eu achei que me chamou atenção? Ele aí perguntou assim, como ele conseguia fazer tantos gols, né? Aí ele falava assim que ele aprendeu a fazer muitos gols vendo o Pagão jogar. Ele disse que o Pagão foi um dos maiores centroavantes que ele viu jogar. E ele disse que os gols que ele aprendeu a fazer foi graças ao Pagão, Paulo César Araújo. Ele era muito fã do Pagão, ele nunca deixou de registrar isso aí. E assim, eu ouvi do Pelé pessoalmente, eu tenho essa honra de falar, eu tive pouco contato com o Pelé e muito com o Coutinho. Então vocês falam hoje, até hoje eu não acredito que o Pelé se foi, mas saudade mesmo eu tenho de Antônio Wilson Honório, porque eu acostumei muito a sempre estar encontrando com ele, sempre conversando. Então o Zito e o Coutinho parece que é algo sobrenatural para mim, é uma coisa assim. E eu ouvi isso do Pelé, eu vi uma... Ele tinha o Coutinho como o melhor parceiro de ataque, entendeu?
Depois Toninho Guerreiro e em terceiro lugar o Tostão. E o Pagão, ele falou que não, o Pagão era na mesma posição, não tinha como fazer umas tabelas, porque ele era muito... Inclusive eu quero passar mais um vídeo agora, aproveitando que a gente está na sequência da homenagem. E... vai penetrar pela direita, bateu, é gol! Gol do Santos! Coutinho, camisa 9. Pelé dominou e tocou. A bola sobrou na meia direita, no bico da pequena área. Coutinho chegou dividindo com Madalena, ganhou, bateu prensado pro canto esquerdo no fundo do gol de Arreia. Está empatada a partida em La Bombonera. Outra vez o Santos está a caminho do Vida Libertadores. Coutinho, camisa 9. Santos 1, Boca também. Coutinho, gênio da área. Agradeço a Sofia. tabelinha com Pelé. Você sabe que dos 1.283 gols que eu vi, tenho certeza que uns 500 gols é culpa do Coutinho, era parte dele. Porque na tabelinha realmente ninguém crescia. E às vezes, Júlio, nós estávamos tão entrosados na tabelinha que o Coutinho estava olhando lá para a arquibancada, eu já saía correndo aqui, os caras falavam, pô, o Pelé tá louco, saía correndo lá. Aí o Coutinho dava para cá. Tão inteligente que o Coutinho era. Vamos.
É, isso aí. Rapaz, ó, eu quase me emocionei aqui na hora que eu vi o Pelé falando aí, rapaz, que coisa linda, né? Você viu? Os dois se entendiam em campo, era um negócio assim inexplicável, Wesley. Não sei como assim, às vezes, assim, explicar ou argumentar tudo assim, o quanto o Coutinho e Pelé tinha uma sintonia fora do comum, né? Dentro de campo, que não há, é assim, é um mistério assim que não há como explicar mesmo, de fato. Cara, e o mais assim, até impactante é que o Coutinho ele foi tão importante na vida do Pelé, até porque o Pelé nunca teve grandes contusões igual o Coutinho teve. E era muito pela posição que o Coutinho jogava. Ele jogava lá na frente, né? E ele não gostava do termo de costa pro gol, porque ele falava que ele não tinha olho na nuca. Então, ele jogava lá na frente de pivô. Então, ajudava o Pelé, porque o Pelé vinha na época deles, né? O Pelé vinha de trás, aí tabelava e recebia. E o problema de você jogar nessa posição, isso lá no começo dos anos 60, era que não tinha cartão, por exemplo. E os jogadores, os backs, quebravam esses jogadores nessas posições. Então, eles tinham carreira curta, né? Tanto que o Coutinho tinha os dois joelhos com problema, inclusive que o Hopkins quebrou ele aqui no Pacaembu, né? Quando foi para ir para a Copa de 62, ele foi contundido. Ele contou para mim que isso foi uma das coisas assim que magoou bastante, porque ele estava vivendo o ápice, né? Mesmo depois de recuperado, ele continuou jogando muito, ajudou muito o Santos no primeiro título da Libertadores de 62, né? Inclusive fez os 2 gols no estádio Centenário contra o Peñarol. Então o Coutinho em 63 também foi muito importante no bicampeonato, marcou contra o Boca Juniors no Maracanã 2 gols, o Lima marcou o outro, lá em La Bombonera marcou o gol que empatou o jogo, depois ainda deu assistência para o Pelé. Então a gente está falando de um jogador do mesmo quilate, a mesma qualidade que o Pelé. E poucas pessoas conhecem essa história, né? Não desconhece isso. E outra coisa, né, Wesley? Agora, assim, tem vários lances do Coutinho e Pelé. Agora, o lance, para mim, mais genial, mais bonito, que eu fico maravilhado de ver esse gol, não canso de ver, é aquela que o Coutinho recebe a bola do lançamento, após o lançamento do Clodoaldo, ele mata no peito, ele vê o Pelé entrando, né, na entrada da área, lança para o Pelé, aí o Pelé mata no peito, limpa 2 marcadores e faz um belo gol. Contra o São Paulo, 2-2 esse jogo. Foi 67, acho que é 15 de outubro ou 15 de setembro, 15 de outubro de 67. Se 67, não me falha a memória. Isso mesmo. Eu não lembrava a data, mas eu lembro que é de 67, sim. E vou te contar e foi o ano que foi o ano que eles decidiram o título paulista na decisão extra, né? O Santos terminou campeão. É verdade, só que aí, a partir do momento, o Toninho Guerreiro já estava ganhando mais, estava sendo titular mais do que o Coutinho, né? Porque o Coutinho, você falou, as contusões atrapalharam muito a carreira dele. As contusões atrapalharam demais, então, principalmente depois, pós-64 ali, ele começou a sentir muito, ele teve também ganho de peso, porque como ele não ficava sem treinar, ele acabava engordando, e você tem um time que tinha Toninho Guerreiro também, misericórdia, o Santos era uma seleção mesmo, né? Porque você tem um Coutinho, então Toninho... Não, você tinha um Pagão, aí depois entra um Coutinho, aí depois você tem um Toninho Guerreiro, então não era fácil, você tinha que... Mas o Coutinho ainda jogou no Bangu, jogou no Vitória, teve algumas passagens ainda, ele jogou até 1970 pelo Santos. Então foi uma carreira... Infelizmente, o Coutinho, se ele não tivesse tido as contusões, ele teria chego perto dos 1.000 gols, né? Tanto com o Santos, seleção brasileira. E o Coutinho, né? No cortando que você falar, desculpa aí, Wesley, qualquer coisa, ele poderia ter sido titular pelo menos na Copa de 62, principalmente, né? 58 não falo muito. Ele era, não, 58 de jeito nenhum, mas 62 ele era o camisa 9. Aliás, o Pelé camisa 10, o Coutinho camisa 9 e o Pepe camisa 11.
Acontece que o trio aí se contundiu na véspera da Copa. O Pelé se contundiu lá no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, o Pepe se contundiu no Maracanã no amistoso preparativo contra o País de Gales, e o Coutinho se contundiu no jogo seguinte contra o País de Gales no Pacaembu. Ou seja, em uma época que o Santos estava, os jogadores do Santos estavam voando, estavam matando a pau. Infelizmente, as contusões tiraram eles da Copa do Mundo. Amarildo deu conta, o Vavá deu conta, mas o Garrincha substituiu bem o Pelé, o Zagallo. Então, e você vê, foi o que você acabou de frisar aí, tudo mesmo, porque o Coutinho, Pelé e Pepe estavam voando, e infelizmente você vê, olha só como são as coisas, como é o destino do futebol, né? Os três se contundiram, e aí não jogaram a Copa do Mundo de 62, sim, não conseguiram participar do grande título, né, como titulares. O Coutinho, Wesley e Kleber, que é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, né? Ele é o quinto maior artilheiro da Vila Belmiro e ele é o segundo maior artilheiro do Pacaembu, jogando com a camisa do Santos, obviamente. Eu estou falando aqui os artilheiros do Santos, né? No Pacaembu ele é o segundo e na Vila Belmiro ele é o quinto e no geral do Santos ele é o terceiro.